Bem, agora vamos falar de custos do seu negócio. Antes de falar propriamente de custo, eu quero relembrar aqui uma coisa que na verdade todo mundo sabe, mas muita gente não faz. Primeiro, para falar de custos, a gente tem que pensar em contas. Primeiro, é importante e fundamental quando você começa o seu negócio, principalmente você que está começando agora e está com um negócio bem pequenininho, bem no início. Nossas contas, pessoa física e pessoa jurídica, têm que ser separadas. Porque quando você recebe e paga tudo junto, você perde exatamente o controle dos seus custos, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Então, nós precisamos ter esse controle, porque nós precisamos saber qual o custo do nosso negócio. Do mesmo jeito que a gente precisa saber qual o custo que a gente tem que ter para manter a nossa vida, para manter a nossa casa, quanto que a gente gasta com luz, com água, com alimentação, com roupa. A gente não precisa saber isso tudo em casa? Então, a gente precisa saber isso tudo no nosso negócio também. É fundamental, porque o nosso negócio, o que acontece? A gente precisa saber exatamente qual o custo da nossa empresa. Como é que a gente pode continuar aí ter o nosso negócio? Como é que a gente pode dizer se o nosso negócio é lucrativo ou não? Se a gente não sabe o custo da nossa empresa. Às vezes a gente acha que é lucrativo, mas quando vai mesmo algum especialista lá fazer a conta e vê que não é. Você cobrou o valor errado do seu produto, você não sabe exatamente quanto você gasta para produzir o que você faz. Então a gente precisa conhecer. É fundamental sabermos o custo, quanto custa o nosso projeto, o nosso negócio. A gente precisa saber, é fundamental. E o custo, o que a gente tem que pensar primeiro, né? A gente primeiro tem que pensar quais os custos são inerentes ao nosso modelo de negócio. Primeiro, então, o que quer dizer exatamente isso? Inerente do nosso negócio. Ah, eu trabalho home office. Ok. Então, a gente não vai deixar de contar que parte da energia de luz da nossa casa é para o nosso negócio. A internet também vai ser usada para o nosso negócio. A gente não pode achar que não existe esse custo. Então, existem custos que são inerentes ao nosso modelo de negócio. Ah, eu preciso, o meu é uma loja e eu recebo as pessoas fisicamente. Então, eu tenho que ter uma loja. Qual o custo que eu tenho de ter uma loja? Um aluguel de uma loja, de um ponto, a decoração que eu precisei colocar, é, tudo que eu uso ali na loja de eletricidade, de água, de produtos de limpeza para manter a minha loja limpa, de uma pessoa para manter a minha loja limpa. São custos inerentes do meu negócio, do meu modelo de negócio. E outra questão, a gente precisa saber exatamente as atividades, os recursos que custam mais. A gente tem que saber isso. Quais atividades que custam mais no nosso negócio? E daí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma estrutura de custos. A gente tem que saber exatamente quais são nossos custos fixos. Custos fixos são quais? São aqueles que, mesmo a gente estando com nosso negócio fechado, sem funcionar, esse custo vai existir. Como eu já falei, por exemplo, você tem uma loja, o aluguel da loja você vai continuar pagando com ela aberta ou fechada, independente. Você vai continuar a pagar. A eletricidade pode cair por você não estar usando, mas você vai ter uma eletricidade para pagar, você vai ter uma água para pagar, o saneamento para pagar. Então, existem custos fixos da nossa empresa que vão acontecer caso você venda ou não venda, né? Outro custo fixo é se você tem funcionários, salários de funcionários, né? Então, são custos fixos. Não importa o que aconteça com o seu negócio, você vai ter esse custo. E existem os custos variáveis, né? Que depende do volume do seu negócio, que você vai ter aquele custo ou não. Então, são os custos variáveis. Por exemplo, é época da minha empresa de eu realizar um evento, por exemplo. Todo ano, no mês de abril, eu realizo um evento incrível, maravilhoso para os meus clientes e tal. Então, esse é um custo variável que eu tenho uma vez no ano. E dependendo da magnitude do meu evento,
vai variar o meu custo, por exemplo. Então, este é um custo variável dentro da minha estrutura de custos. Agora, o fundamental aqui que eu quero salientar e deixar claro é que nós temos que saber quanto custa a nossa empresa. Nós precisamos saber quanto custa a produção do nosso negócio. Seja ele físico, seja ele digital, não interessa. A gente tem que saber de cor, sempre. Nós precisamos saber quanto cada coisa custa, porque sabendo o custo, se a gente sabe o custo, quer dizer que a gente vai saber fazer o preço para cobrar e saber se a gente está cobrando correto ou não. Então, se a gente sabe o custo, a gente sabe o quanto cobrar. E se quando a gente cobra, a gente sabe a nossa margem de lucro exatamente, certinha. E você vendendo, você sabe quanto você vai ter de lucro. Então, o custo é a base para você saber fazer o seu preço e saber o quanto você vai estar colocando como margem de lucro para o teu produto. Então, a estrutura de custos do seu negócio é fundamental para o seu negócio funcionar como deve ser, certo? Tiverem dúvidas, mandem aqui para mim.